bom dia, sejam bem-vindos ao Live Lab Digital dos Seguros em Tempo de Emergência. Cumprimento também quem está a assistir direto no site e na página de Facebook do Jornal de Negócios. Este Live Lab insere-se na iniciativa Os Seguros em Portugal, já na 7ª edição. Todos os anos tem dado a oportunidade de refletir sobre as mudanças e os desafios deste setor tão relevante para a economia nacional. Quero agradecer o patrocínio da Liberty Seguros, que nos acompanha desde a primeira hora, bem como o apoio do grupo AGAs, I2S e da Prévoir Vie. Hoje, neste Live Lab, vamos falar sobre os seguros em tempo de emergência. A pandemia da Covid-19 e a recessão colocam desafios muito relevantes ao setor. A quebra da atividade económica e a crise sanitária estão a penalizar a produção do setor, em particular em alguns segmentos, e prometem aumentar a sazonalidade. A rentabilidade e os níveis de solvência vão estar ainda mais pressionados pela quebra no valor dos ativos, em particular da dívida pública. Mas esta pode também ser uma oportunidade para acelerar a migração do negócio para o digital, para a adoção de modelos mais flexíveis e que melhoram a experiência do cliente. Temas que vamos debater com um grupo alargado de oradores, aos quais agradeço a disponibilidade para estarem connosco esta manhã. Quero naturalmente expressar um agradecimento muito especial a Gabriel Bernardino, presidente da IOPA, que é um mentor e uma presença maior desta iniciativa e que este ano se junta ao nosso Live Lab. Aproveito para explicar que este encontro terá 3 momentos. Começaremos com uma breve intervenção de abertura por Gabriel Bernardino. A seguir farei uma breve entrevista com o presidente da IOPA. Por fim, abrimos o debate com os parceiros convidados, entre eles José Galamba Oliveira, presidente da APS, e David Pereira, presidente da APROSE, enfim, só para citar alguns. No total, temos nesta sala virtual 20 pessoas com quem vamos estar a falar e com quem contamos para intervirem. Eu irei listando questões, mas todos os presentes podem participar colocando questões na ferramenta de chat disponível na plataforma. Enfim, espero que seja uma sessão interessante para todos. Já temos connosco Gabriel Bernardino, presidente da IOPA. Bom dia, Gabriel. Muito obrigado por ter aceito mais uma vez o nosso convite e pode avançar com a sua intervenção. Obrigado. Bom dia, Andrei. Bom dia a todos. É um prazer estar convosco mais uma vez e poder contribuir para estas organizações do Jornal de Negócios, e os meus parabéns na pessoa do André por manter viva esta iniciativa mesmo nestes tempos de dificuldade e de pandemia. Um bom dia a todos aqui de Frankfurt. Espero que estejam todos bem e as vossas famílias aí em Lisboa. É claro que eu preferia estar aí, obviamente, fisicamente, mas acho que o mais importante é continuarmos a acatar todas as recomendações das autoridades, no sentido de contribuirmos para diminuir o contágio. Mas estou certo que podemos utilizar estas novas tecnologias para manter uma discussão interessante e atual. Sem dúvida. Que gostaria de refletir hoje, como disse, os seguros em tempo de emergência, e obviamente que estamos todos a viver uma emergência de saúde pública cujas implicações na economia se perspectivam desde já muitíssimo relevantes. Aquilo que vimos ser enunciado, as previsões do FMI para a contração económica a nível mundial são, julgo eu, um primeiro reflexo dos tempos que se aproximam. E naturalmente a economia portuguesa, por via da sua dependência de setores especialmente afetados pela pandemia, como o turismo, vai com certeza sofrer uma forte contração. O impacto concreto da crise económica na área financeira em geral e em particular nos seguros, eu diria que é ainda incerto, mas uma coisa é certa, o impacto vai ser muito significativo, quer em termos de frequência, quer em termos dos diferentes modelos de negócio. Naturalmente há riscos, mas também haverá oportunidades, como o André mencionou. Qual tem sido a resposta da IOPA nesta situação? Como sabem, naturalmente as nossas responsabilidades são, em tempos normais, de incrementar a qualidade, a consistência da supervisão, fortalecer a proteção do consumidor, preservar a estabilidade financeira e, portanto, naturalmente, estando no centro da supervisão de seguros na Europa, estamos no centro, naturalmente, da atividade e de resposta por parte da supervisão a esta crise. A partir do início de março, a nossa prioridade absoluta passou a ser o acompanhamento do impacto da pandemia na estabilidade do setor de segurador e de fundos de pensões na União Europeia,
mantendo naturalmente contactos muito próximos, diários, com as autoridades nacionais de supervisão, mas também com a Comissão Europeia, com o Conselho Europeu, com o Conselho de Risco Sistémico. E a partir de março começámos a estabelecer orientações e recomendações para os supervisores e para as empresas de seguros para o mercado. E que estas orientações e recomendações podem dividir-se em 3 grandes áreas. Uma primeira área diz respeito a todas as matérias para assegurar a continuidade operacional do setor. Uma segunda área diz respeito a assegurar a estabilidade do setor e uma terceira área que diz respeito a mitigar o impacto do Covid-19 nos consumidores de seguros. Deixem-me detalhar um pouco estas 3 áreas de intervenção, começando pela questão de assegurar no início, a EIOPA enfatizou a necessidade do setor pôr em prática os planos de continuidade de negócio. Eu diria que a responsabilidade e a resposta do setor foi, em geral, muitíssimo boa. Nós não assistimos, em termos europeus, a grandes problemas em termos da continuidade do negócio na área seguradora, e isso apraz-me registrar. Por outro lado, a EIOPA também flexibilizou o reporte de informação à supervisão por parte das empresas de seguros. Menos elementos a reportar e a reportar num prazo mais alargado, isto de forma que as empresas se possam concentrar efetivamente naquilo que é o mais relevante em termos operacionais neste momento. Além disso, também decidimos limitar os pedidos de informação e as consultas à indústria, concentrando-nos apenas naquilo que são, eu diria, elementos essenciais, necessários para avaliar e monitorizar o impacto da situação atual no mercado. Por exemplo, efetuámos uma extensão do prazo de avaliação do impacto da revisão do Solvência 2 de 2020. Este prazo foi alargado em 2 meses e muitas outras atividades que foram naturalmente estendidas no tempo. Uma segunda área, como disse, assegurar a estabilidade do setor, e isto é particularmente relevante naturalmente. Eu diria 3 grandes pontos aqui assim. Primeiro, a reflexão e também eu diria que algum júbilo por sentir o Solvência 2 como um fator de estabilidade. O Solvência 2, como todos sabemos, é um regime baseado nos riscos e que eu diria que está particularmente bem adaptado para situações como a que estamos a viver, porque permite avaliar prospectivamente as necessidades de capital com base em diferentes cenários e quer do ponto de vista de supervisão, mas também do ponto de vista da gestão das empresas, torna-se de facto uma ferramenta, eu diria, indispensável e, portanto, é muito bom termos a base do Solvência 2 para poder gerir esta situação de crise. Com o Solvência 2, naturalmente, as seguradoras devem dispor de fundos próprios suficientes para absorver perdas significativas. Recentes testes de stress que nós efetuámos nos últimos anos mostram que, em geral, o setor está suficientemente capitalizado, capaz de suportar choques severos, e também o Solvência 2 dispõe de 2 requisitos de capital. O requisito de capital de solvência naturalmente mais elevado e baseado nos riscos, e o requisito mínimo de capital. Portanto, o Solvência 2 inclui elementos de flexibilidade que quer a EIOPA, quer os supervisores nacionais, de certo usarão no sentido de evitar alguns efeitos procíclicos ou de evitar a instabilidade do mercado. Naturalmente, seguradoras que tenham já antes da crise índices de solvência menos robustos necessitarão de planos de recuperação e esse é um aspecto que, obviamente, quer a EIOPA, quer os supervisores nacionais se encontram a analisar com toda a cautela e o cuidado. Em terceiro lugar, uma questão fundamental na nossa comunicação teve a ver com a necessidade de preservar o capital num ambiente de incerteza. E penso que todos entendemos muito bem neste momento que a extensão e o impacto do Covid-19 na economia, nos ativos e nos passivos das empresas de seguros está ainda longe de poder ser estimada com precisão. Há muitas questões em muitas áreas de negócio onde parece que o choque na economia pode efetivamente ser sistémico. Os efeitos de diversificação que estão embebidos no Solvência 2 têm naturalmente alguma questão relativamente à aderência à realidade neste momento, onde nós vemos quer o preço das ações, os spreads das taxas de juros, tudo a confluir num único caminho.
O risco de crédito, que vai naturalmente aumentar de forma significativa, e os efeitos na economia, obviamente, a isso levarão. Veremos com certeza downgrades significativos de algumas empresas, potencialmente alguns defaults, e, portanto, o risco de crédito também aumenta significativamente. Por outro lado, o impacto nos passivos das empresas de seguros é ainda incerto em algumas áreas de negócio. Vimos várias áreas onde exclusões levaram a que o impacto fosse menor, mas há várias áreas de negócio onde este impacto ainda é incerto. E, finalmente, a nova produção também, naturalmente, vai ser afetada. A redução da atividade económica, o desemprego, a correspondente redução da capacidade financeira das empresas, do rendimento disponível dos particulares, tudo isto vai levar naturalmente a que a nova produção sofra impactos e sofra uma redução. E, portanto, neste contexto de incerteza, é muito importante que se use o Solvência 2 e todos os mecanismos no Solvência 2 para efetuar uma avaliação das necessidades de capital numa ótica prospectiva, considerando cenários que traduzam esta incerteza. A incerteza que é quanto à profundidade, quanto à magnitude e ainda contra a duração dos impactos do Covid-19, que nós efetivamente não sabemos, e, portanto, é muito importante que se efetuem cenários para avaliar futuras necessidades de capital. Portanto, neste contexto e neste período de incerteza, o que é que a EIOPA recomendou a todas as seguradoras e resseguradoras? Por favor, tomem medidas prudentes para preservar o vosso capital, nomeadamente a suspensão temporária da distribuição de dividendos, de operações de recompra de ações, de remunerações variáveis à gestão. Naturalmente que esta suspensão deve ser temporária, mas nós julgamos que é uma medida necessária e uma medida prudente. A suspensão, naturalmente, poderá ser revista à medida que o impacto financeiro e económico do Covid-19 começar a ser mais claro. O terceiro ponto que eu acho muito importante também, relativamente a esta questão da estabilidade do setor, foi a nossa comunicação muito clara de que não deve haver uma imposição de coberturas retroativamente. Assistimos, em alguns países, quer em termos europeus, quer em termos mundiais, a algumas iniciativas políticas e uma pressão política de que o setor responda perante determinados sinistros que não estavam efetivamente cobertos, que estavam excluídas das apólices. Como princípio geral, a EIOPA julga que esta imposição de cobertura retroativa de sinistros que não estão previstos contratualmente é perigosa. Pode criar riscos materiais de solvência, pode ameaçar a proteção dos segurados e a estabilidade do mercado e pode ainda, em último, agravar os impactos financeiros e económicos da atual crise. E, portanto, este é um aspecto importante também para a estabilidade. Uma terceira área, como referi, de trabalho e de comunicação por parte da EIOPA diz respeito ao impacto do Covid-19 nos consumidores. E deixem-me dizer algumas palavras de congratular também o setor com as iniciativas já adotadas pelas seguradoras, pelos intermediários, para apoiar, para auxiliar os consumidores. Também especificamente a atenção que tem sido tida em algumas situações relativamente a consumidores particularmente vulneráveis e que obviamente são mais afetados pelo Covid-19. E há vários exemplos a nível europeu, mas também em Portugal, e eu gostava de referir alguns que vi. Algumas empresas apresentaram moratórias no pagamento dos prémios de seguro aos seus segurados. Houve suspensão temporária de alguns contratos de seguro, especialmente quando estamos em causa empresas que encerraram sua atividade. O setor assumiu, e algumas empresas assumiram custos, nomeadamente nas áreas dos seguros de saúde, que vão para além de algumas das coberturas das apólices, como foi, por exemplo, o pagamento dos testes do vírus, mas também pagamentos antecipados a mediadores, a colaboradores, a prestadores de serviços, incluindo hospitais, que são, obviamente, estão muito na linha da frente neste momento de tudo o que é necessário fazer para combater a pandemia. E, para além disso, inúmeros contributos de natureza solidária, com a aquisição de material e equipamento hospitalar, testes de diagnóstico, etc. Portanto, todo este aspecto de uma atitude proativa por parte do setor que me apraz registar e que eu acho que é extremamente importante também para a própria reputação do setor. Do ponto de vista da EIOPA, a nossa expectativa é que as seguradoras dos intermediários continuem este caminho e comunicámos alguns aspectos que nos parecem ser muito importantes. Primeiro, que o setor deve fornecer informações claras aos consumidores sobre os direitos contratuais. Se existir tratamento inconsistente das exclusões
isto pode levar a prejuízos para o consumidor, mas acreditem, o prejuízo maior e o dano maior é a reputação do setor. E, portanto, eu acho que é crucial nestes tempos onde há angústia, onde há pressão, que os consumidores entendam e estejam cientes dos níveis de cobertura que têm, das isenções que são aplicáveis e do impacto do Covid-19 nas suas apólices de seguro. Portanto, uma comunicação clara sobre os direitos contratuais eu acho que é fundamental. Em segundo aspecto, que o setor deve tratar os consumidores de uma forma justa e que sejam explícitos nas comunicações. Devem ser evitados termos vagos que possam ser mal interpretados ou que possam causar confusão. E nas suas comunicações devem ter em consideração a possível reação dos consumidores a mercados voláteis. Aquilo que muitas vezes acontece nestes tipos de situações é que o consumidor, ao ver, por exemplo, as suas poupanças a diminuírem em valor, pode ter naturalmente a intenção de fazer resgates que muitas vezes não são a melhor solução e não são, inclusive, aquilo que é mais aconselhável para o consumidor. Portanto, as comunicações por parte da indústria devem ser equilibradas e cuidadosamente calibradas, eu diria. Finalmente, também devem ser informados os consumidores sobre as medidas de contingência que foram tomadas e de que maneira que estas medidas de contingência impactam nas relações contratuais e nos serviços prestados, nomeadamente quanto à continuidade dos serviços. Todos nós passamos a ter, obviamente, uma muito maior ligação online, isso deve ser informado. Quanto à validade dos contratos de seguro, quanto às alterações nos procedimentos de gestão de sinistros, por exemplo, tudo isto é muito importante para manter a confiança por parte dos consumidores. E, finalmente, também uma mensagem de que o setor deve, tanto quanto possível, exercer toda a flexibilidade possível na forma como os clientes são tratados. E acho que é muito importante, quer em termos de processos, de prazos, permitir que os consumidores mantenham as coberturas que têm. Eu penso que é fundamental e isso é um aspecto que o setor tem que continuar a preservar nestes meses durante a crise. Em suma, para finalizar, a mensagem da EIOPA é uma mensagem de estabilidade, mas uma mensagem também de clareza e uma mensagem de transparência. Estamos a viver todos tempos únicos, que põem à prova a resiliência de países, a resiliência de empresas, a resiliência dos cidadãos. E é essencial continuar a garantir o acesso e a continuidade dos serviços seguros. É essencial salvaguardar a capacidade do setor para desempenhar o seu papel como um mecanismo de transferência de riscos e a capacidade de mobilizar poupanças e investi-las na economia real. Por outro lado, naturalmente a EIOPA espera que todos os participantes do mercado continuem a agir no melhor interesse dos consumidores. A confiança no setor é essencial para uma forte recuperação e por isso é de suma importância que as seguradoras tratem os seus clientes de uma maneira justa e usem flexibilidade sempre possível. O seguro cumpre um papel vital na sociedade e vai continuar a cumprir. É do interesse de todos ter um setor segurador forte e um setor segurador resiliente. A mitigação dos efeitos do surto do Covid-19 é uma prioridade não apenas para a EIOPA, mas, acreditem, também para a União Europeia. Mas esta resposta requer solidariedade e requer um esforço conjunto de todos os atores, sejam eles instituições europeias, governos, supervisores, indústria, cidadãos. E neste contexto, apraz-me registrar a excelente cooperação que tem sido mantida entre a EIOPA e a ASF, o Supervisor Nacional. Gostaria de assinalar o esforço e a dedicação dos dirigentes e dos colaboradores da ASF para, numa situação particularmente difícil, continuar a garantir um contributo muito relevante para as discussões a nível europeu, mas também para assegurar a supervisão ativa do setor segurador nacional. Precisamos do apoio e da ação de todos para que possamos preservar a coesão e a sustentabilidade social, criar condições para emergir da crise uma Europa mais forte, mais solidária, mais resiliente e um setor de seguros também mais robusto, mais inovador e bem equipado para continuar a servir a economia, as empresas e as pessoas. Estes, todos sabemos, são momentos muito difíceis e com riscos muito significativos nas mais diversas vertentes. Mas julgo também que são momentos que definem o caráter e a determinação da nossa sociedade como um todo. E julgo que juntos conseguiremos ultrapassar esta crise. Muito obrigado. Muito obrigado, Gabriel, pela sua intervenção. Tocou aqui em muitos pontos fundamentais.
Só para percebermos o que é que está em causa, tem-se feito muito uma comparação desta crise com a crise financeira, enfim, a opinião geral é que pode até ser mais profunda nos próximos meses. Em relação ao setor segurador, esta crise pode também ser mais profunda do que a crise financeira? Sem dúvida. Como eu referi, se olharmos aos impactos na economia que naturalmente vão advir desta crise, e quando olhamos prospectivamente àquilo que são as projeções, por exemplo, do FMI, é claro que a economia a nível mundial e naturalmente na União Europeia vai também sofrer uma contração muitíssimo significativa. Os seguros são uma das atividades financeiras com maior ligação à economia. Portanto, é perfeitamente natural que os modelos de negócio na área seguradora, que a solvência na área seguradora por via também das questões relacionadas com o valor dos investimentos dos diferentes ativos, é natural que os impactos sejam muitíssimo significativos. Estamos a ver alguns deles já, mas como disse, é muito importante que se utilize os mecanismos como o Solvência 2, como o framework do Solvência 2, para perspectivar esses impactos e para poder naturalmente dar resposta a esses impactos. Temos aqui uma questão que já nos colocaram através do chat sobre o papel dos resseguradores na gestão e na flexibilização de resposta a esta crise. Essa pode ser de facto uma forma de ajudar a amortecer este impacto? Naturalmente que o resseguro já está e vai obviamente ter um papel muito, muito importante. Os resseguradores naturalmente funcionam sobretudo para estas situações extremas de risco e naturalmente que o seu contributo durante a crise vai ser muitíssimo significativo para se poder terem níveis de impacto menores. Agora, há uma questão que é muito importante também que se perceba. Há riscos como consequências, como estamos a ver da pandemia, que são sistémicos. E riscos sistémicos não é possível o setor segurador, mesmo com o apoio dos resseguradores internacionais, combater. Impactos como estamos a ver, por exemplo, em termos da interrupção de atividades por parte das empresas na economia real. Este é um risco que é perfeitamente sistémico. É impossível diversificar este risco, é impossível mutualizar este risco. Portanto, há respostas que têm que ser dadas que têm que ir para além daquilo que é o setor segurador e o setor ressegurador. Mas a questão é obviamente... Havia abertura do setor ressegurador? Eu diria que aquilo que nós temos observado até agora é que as resseguradoras têm estado a cumprir com aquilo que estava determinado nos contratos, nas apólices, e tem sido um fator de estabilidade nas consequências do impacto desta crise. Há pouco mencionou a questão da moratória e algumas empresas de seguros já estarem a fazê-lo. Vai haver alguma orientação da EIOPA a esse nível? Nós não estamos a olhar especificamente para questões relacionadas com moratória. Aquilo que nós estamos a olhar e a refletir e a ver também que tipo de comportamento é que o setor tem em termos europeus, diz respeito a como é que o setor reage face à modificação bastante significativa das condições de risco em algumas áreas de negócio. Por exemplo, se olharmos para seguros obrigatórios como o seguro automóvel, o facto de estarmos todos em confinamento num número muito significativo de países durante um tempo alargado, faz com que o perfil de risco mude completamente. E, portanto, aquilo que será naturalmente a experiência de sinistralidade deste ramo antes e durante este período de confinamento é completamente diferente. E, portanto, aquilo que nós estamos a refletir é de que forma é que o setor pode e deve naturalmente refletir esta mudança significativa no perfil de risco, de que forma é que isto pode ser naturalmente repercutido também nos consumidores e, na minha opinião, deverá ser repercutido.
Isso significa, portanto, ajustar, neste caso em baixo, os prémios que são cobrados. Aquilo que nós temos visto em alguns países são soluções diversas. Portanto, há soluções onde isso pode ser feito justamente dos prémios, pode ser feito por ajustamento em termos de prémios futuros, pode ser feito, em algumas situações, tem sido feito através de devolução de alguma parte em função da experiência de sinistralidade. É importante, obviamente, que haja aqui um equilíbrio, não é? Porque, obviamente, estamos a ver uma experiência de sinistralidade neste período específico. Temos que ver o que é que vai acontecer também nos próximos meses relativamente à experiência de sinistralidade. Portanto, há aqui que ter alguma adequação e algum equilíbrio em termos da gestão desta matéria, mas acho que é fundamental que o setor tenha abertura e tenha proatividade para, mais uma vez, relativamente ao que eu disse, ter um tratamento dos seus clientes que seja justo. E lembram-se com toda a certeza que durante muitas intervenções em anos anteriores nesta conferência falei neste aspecto que é o setor e as empresas devem pôr os clientes no centro das suas preocupações. Ora, aqui está uma situação onde efetivamente vamos ter a noção se isso é verdade e julgo que é muito importante que as administrações das empresas de seguros entendam esta mensagem. Tenho aqui outra questão, colocada pelos nossos participantes, que tem a ver com o spread entre as taxas de juros alemãs e os juros da dívida pública dos países periféricos, que tem vindo a aumentar esse spread, e isto tem um impacto no incremento dos requisitos de capital das seguradoras que operam nestes países. A questão é se a EIOPA terá isto em consideração nas suas medidas de flexibilização dos requisitos de capital. Aquilo que nós estamos neste momento, o quadro com que nós estamos a trabalhar é o quadro existente e o quadro de Solvência 2, que naturalmente reflete os riscos e, portanto, existindo diferenças significativas a nível dos spreads da dívida pública, isto é naturalmente repercutido nos requisitos de capital, mas até nisso o Solvência 2 já tem tratamentos que dão resposta a estas situações, eu diria, de excepcionais. Portanto, o próprio Solvência 2 tem mecanismos, é um mecanismo chamado Volatility Adjustment, que corrige este excesso nos spreads e atenua os efeitos a nível dos requisitos de capital. Portanto, estamos a seguir com todo o cuidado, obviamente, a situação e aquilo que se mostra até agora é que, de facto, estes mecanismos que temos incluídos no Solvência 2 funcionam. E traduzem efetivamente uma maior estabilidade a nível dos requisitos de capital no setor. Eu diria que a carteira de investimentos do setor está demasiado exposta à dívida pública? Eu diria que demasiado eu não diria. Assim, é natural que, se olhar ao tipo de responsabilidades e ao tipo de compromissos que os seguradores assumem, é perfeitamente natural que dívida pública seja um dos ativos mais utilizados. E, portanto, isso é perfeitamente natural. Aquilo que eu continuo a dizer e que já digo desde há muitos anos é que preocupa mais a concentração do que a exposição. É natural que haja uma exposição alargada à dívida pública por parte do setor. O que me preocupa mais, sob o ponto de vista prudencial, é quando existe concentração excessiva num único país, num único emitente, num único tipo de títulos. E isto é válido para qualquer tipo de ativo e julgo que também é válido para a dívida pública e, portanto, acho que vê-se, por exemplo, neste momento, em todas as análises que fazemos das repercussões da crise ao nível dos spreads, por exemplo, de que as empresas que têm uma maior diversificação em termos das suas exposições, quer a dívida pública, quer a corporate, são aquelas que têm, obviamente, menos impactos. Exatamente. Um dos riscos que parece estar a aumentar com esta pandemia, enfim, a situação de isolamento, tem a ver com os riscos cibernéticos. Enfim, estamos todos a ser forçados a usar mais o digital, enfim, este Live Lab virtual é uma demonstração disso. Estamos também a comprovar que são modelos de facto que funcionam e funcionam bem e podem perfeitamente ser utilizados. Enfim, nós temos já feito alguns e com bastante sucesso, mas de facto há aqui riscos acrescidos.
A resposta das empresas na adoção, nomeadamente de seguros cibernéticos, está a ser adequada, está a evoluir a um ritmo demasiado lento? Como é que se pode incentivar mais as empresas a cobrirem este tipo de riscos? Sem dúvida que nós temos vindo a ver, de facto, em concreto e no dia a dia, um incremento muito, muito significativo. Temos alguns dados relativamente também ao setor e é visível um incremento muito significativo de tentativas de hackers e, portanto, de facto... Para o setor segurador. É natural, está a acontecer naturalmente. As seguradoras são obviamente Um alvo apetecível. um alvo muito apetecível, têm muita informação e, portanto, é natural que isso aconteça. O setor, nesse aspecto, em termos de robustez, sob o ponto de vista da resiliência, de mecanismos de resiliência, o setor tem-se mostrado bastante robusto. Quanto à questão dos seguros cibernéticos, está a existir claramente um uptake bastante significativo e, portanto, nós temos vindo a ter taxas de crescimento bastante significativas no período antes da crise. A minha expectativa é de que no período pós-crise isto ainda vai aumentar a mais. Porque acho que todos nós, quer em termos de cidadãos, quer as próprias empresas, vão cada vez mais estar sujeitos a este tipo de atividades criminosas, muitas delas naturalmente, e portanto os seguros podem com certeza ter cada vez mais um aspecto, um papel essencial. E um papel essencial, eu diria, não só na questão da proteção, que naturalmente o setor tem que trazer também, mas também ajusante naquilo que é a identificação das vulnerabilidades existentes nas empresas, nas vulnerabilidades existentes nas nossas vidas, e potenciar que sejam tomadas medidas a nível das empresas e dos indivíduos para que a resiliência aumente. E, portanto, isso é muito importante também e é um papel que os seguros podem traduzir e que eu julgo que vai aumentar muitíssimo, de forma muito significativa no futuro. Há um aspecto que é importante também e que tem que ser analisado e que a IOPA já começou a analisar, que diz respeito à parte sistémica do risco cibernético. Há de haver com toda a certeza situações onde ataques cibernéticos possam ser de tal maneira compreensivos, de tal maneira gigantes, que podem ter impactos de tal maneira relevantes na economia, que o setor segurador per si também não possa responder, no fim de contas, por todas as consequências desse impacto. E, portanto, é importante também que o risco cibernético seja visto numa perspectiva de como é que conseguimos ter um framework que, do ponto de vista de inclusão, quer de privada, mas também do setor público, para podermos criar mecanismos que facilitem a subscrição deste tipo de riscos e a cobertura deste tipo de riscos. No fundo, quase como se fosse um seguro de catástrofe. Exatamente, aliás, a EIOPA o que tem estado a fazer desde há algum tempo é precisamente olhar para os riscos catastróficos como um todo. Sejam eles riscos catastróficos de desastres naturais, sabem com toda a certeza a minha posição relativamente, por exemplo, à cobertura dos riscos sísmicos em Portugal e do que é que deveria de ser feito, mas há outro tipo de riscos também, como agora se mostra no caso da pandemia, que efetivamente só podem ser geridos e só podem acrescentar resiliência à nossa sociedade numa ótica de conjugação de esforços entre a atividade seguradora, o mercado ressegurador internacional, os governos e eu diria mesmo a União Europeia como um todo, para assegurar que em todos os Estados-membros possa ser possível ter uma proteção acrescida neste tipo de riscos. Portanto, essa é uma matéria que está muito em cima da mesa neste momento, estamos a trabalhar e é possível e julgo que seria muito importante que se dessem passos significativos nesta matéria. Referiu que, de facto, esta situação pode também representar uma oportunidade para o setor. Quer elaborar um bocadinho mais sobre essa ideia? Eu julgo que há um aspecto desde logo que para mim é evidente, que diz respeito à digitalização. Aquilo que nós estamos a fazer neste momento
mostra, como disse, que se pode efetivamente trabalhar de uma forma diferente, se calhar muitas vezes até de uma forma mais eficiente do que aquilo que nós fazíamos no passado. A experiência do setor segurador neste momento, como eu disse, se traduz num manter a operacionalidade, manter as operações com base em muita utilização, naturalmente, de ferramentas digitais. Acho que vai trazer uma mudança significativa também em termos operacionais, em termos da gestão do negócio, e vai trazer, sobretudo, um desafio muitíssimo grande que diz respeito à capacidade por parte das empresas de seguros de estarem mais perto dos seus clientes, de terem muito mais pontos de comunicação ao longo do ano. E isto é um desafio que eu acho que o setor tem que agarrar com ambas as mãos, porque é uma oportunidade tremenda, é uma oportunidade de ter um engagement, como nós costumamos dizer, entre a empresa e o consumidor, para além daquilo que são, naturalmente, os pagamentos dos prémios ou as situações de sinistros. O setor pode prestar serviços aos consumidores. Tudo isto tem que ser visto numa ótica cada vez mais integrada, sob o ponto de vista da situação financeira do cliente, dos interesses relativamente a produtos, relativamente a poupanças, relativamente a proteção de risco. E as seguradoras podem estar na frente, eu diria, destes mecanismos de digitalização, se de facto tomarem isto como uma prioridade. E, portanto, eu acho que há aqui uma oportunidade tremenda. Se o setor não o fizer, alguém o vai fazer pelo setor, porque eu acho que as lições desta crise e tudo aquilo que nós estamos a viver neste momento vai levar a que as pessoas estejam muito mais apetentes a utilizar canais digitais, estejam muito mais apetentes a ter a sua vida gerida também de uma forma mais digital. Enfim, temos falado sempre do Plano Individual de Reforma Pan-Europeu. A pandemia pode atrasar a implementação? Que calendário é que agora está previsto? Sim, este é um dos aspectos, e nós estamos ainda, em termos da IOPA, estamos ainda na fase de avaliação e vamos decidir nas próximas semanas a reafetação em termos de prioridades. É claro, obviamente, que a grande prioridade neste momento é a gestão da crise, mas vamos com toda a certeza manter prioridades nas mais diferentes áreas, algumas naturalmente com alguma dilação em termos temporais, mas no que diz respeito concretamente ao PEP, esta é uma das áreas que nós não pretendemos que haja nenhuma dilação no tempo. Portanto, aquilo que nós estamos a trabalhar, tivemos as consultas públicas, estamos neste momento a refletir sobre os comentários que recebemos por parte dos diferentes intervenientes no mercado, e julgo que estaremos em condições de responder à Comissão Europeia e de ter a regulamentação do PEP em tempo para agosto deste ano, tal como está previsto. Muito bem. Okay. Gabriel, obrigadíssimo por ter estado connosco neste Q&A e obrigado pela sua intervenção. Julgo que ainda se vai poder manter mais um pouco connosco. Eu posso ficar até por volta do meio-dia. Muito bem. Então, enfim, sempre que também queira interferir em alguma questão, faça sinal. Muito obrigado. Vamos então agora passar ao nosso momento de debate com o nosso painel, onde vamos ter José Galamba de Oliveira, Presidente da Associação Portuguesa de Seguradores, David Pereira, Presidente da Associação Nacional de Agentes e Corretores de Seguros, Alexandre Ramos, membro da equipa executiva e WEM Technology Leader da Liberty Seguros, Luís Ferraz, Mandatário-Geral da Prevoir, Sofia Amorim, Key Account Manager da I2S, Nelson Machado, CEO Vida e Pensões e membro do Conselho Executivo, da Pensão Executiva do Grupo AGAs Portugal. E teremos também como convidados Miguel Amed, Senior Key Account Manager da Solera Portugal, Inês Raimundo, Product and Business Developer Manager da Habit Analytics, Valdemar Duarte, Diretor-Geral da AGAs Pensões, Grupo AGAs Portugal, e Paulo Silva, Diretor de Desenvolvimento Comercial da Prevoir. Mais uma vez, obrigado a todos por se juntarem a nós para esta conversa. José Galamba de Oliveira, vou começar consigo. Muito bom dia. Bom dia.
todos. Enfim, muito bom dia. Gabriel, deixamos aqui já uma panorâmica geral de como a crise e a pandemia estão aqui a impactar o setor, mas muito concretamente em Portugal, que impactos é que se estão a sentir? Bom, em Portugal, os impactos que estamos nós a sentir não são muito diferentes do que são também sentidos noutras partes do mundo e, em especial, nos países europeus com quem nos comparamos diretamente. Nós, com esta crise, de facto, mobilizámos-nos muito rapidamente com a preocupação de proteger, obviamente, os colaboradores das seguradoras, mas também os nossos clientes e os nossos parceiros, sejam eles toda a rede de mediação, mas também os parceiros que nos prestam serviços, prestadores de serviços nas mais diversas áreas. Essa foi uma preocupação, mas sempre com o grande objetivo de criar o mínimo de disrupção no dia-a-dia do nosso negócio e na relação com os nossos clientes. E aí os investimentos que têm sido feitos nos últimos anos, em termos da tecnologia e da digitalização, contacto dos clientes, foram muito úteis em acelerar esta mudança muito rápida. E eu posso dizer que hoje em dia, de facto, enfim, as coisas não estão exatamente na sua normalidade, mas os impactos estão muito minimizados. Há, de facto, algumas situações na área da gestão de sinistros que as coisas não correm com a celeridade com que todos gostaríamos que pudessem acontecer, porque provavelmente o perito não consegue ir, está com dificuldades de circulação, não consegue ir verificar um determinado sinistro que seria o normal, ou porque as peças não chegam, ou as oficinas também têm estão com atraso, com dificuldades e etc. E, portanto, enfim, há impactos que nós estamos a tentar gerir, mas de uma forma global diremos que as coisas têm estado a correr bem. Agora, a verdade é que nós estamos a assistir a uma situação absolutamente excepcional de paragem da economia. As pessoas estão confinadas nas suas casas, portanto, do lado da procura a quebra foi brutal. Do lado, há também do lado da oferta, muitos negócios que pararam. Nós vimos os números do layoff em Portugal muito recentemente e estão nas largas centenas de milhares, quase 1 milhão de trabalhadores em layoff. Isso tem impacto, acima de tudo, em alguns ramos do nosso setor. Nós temos de ter consciência, e temos todos a consciência, que o ramo não vida tem uma correlação muito direta com a atividade económica. Se a atividade económica para, isso nota-se logo enfim, na atividade, no negócio do ramo não vida. Mas há segmentos que vão ser mais impactados que outros, não é? Sem dúvida, isso é o que eu ia já agora mencionar. Por exemplo, Okay. aquele mais impactado são os acidentes de trabalho, obviamente. Os acidentes de trabalho, visto que todas estas pessoas que estão em layoff, obviamente que teve uma queda muito brutal. E já não estamos a falar, obviamente, sequer em novas subscrições ou na renovação de contratos, porque isso hoje em dia praticamente não existe, mas o que existiu, e assim uma flexibilidade desde o primeiro dia, que aliás nota-se quando olhamos aos números que já temos, enfim, que a nível da associação, números agregados de março, o que se nota claramente é que na última semana de março a quebra brutal de negócio, por exemplo, nos acidentes de trabalho. Porque as seguradoras, enfim, também estiveram muito disponíveis para se sentar desde o primeiro dia com as empresas e as melhores soluções para dar resposta a isso. Sejam pela suspensão do contrato ou ou se as pessoas continuam a trabalhar, mas em teletrabalho em casa, obviamente o risco é outro e, portanto, fazer os ajustamentos necessários para as novas realidades. Portanto, essa flexibilidade existiu no setor. O automóvel, também aqui já foi falado pelo Dr. Gabriel Bernardino, também é uma das áreas onde a sinistralidade é obviamente muito mais baixa. Não temos aqui ainda os números de abril, porque ainda estamos em abril, mas o que vamos seguramente confirmar, é que durante o mês de abril essa sinistralidade caiu para níveis muito, muito baixos. E obviamente é um tema que está a ser seguido. Na questão das frotas, essa negociação já em grande medida ocorreu com as empresas para fazer esse ajustamento dos riscos, mas obviamente há depois aqui o tema dos particulares que temos que acompanhar. Mas temos de facto analisar isto num horizonte mais alargado, porque em abril, de facto, que é o coração do estado de emergência, o mês todo vamos estar praticamente parados, vamos ver isso, mas seguramente o mês de maio e junho, enfim, esperamos que seja o recomeço da atividade, é normal que
tendemos a ir para uma situação de mais normalidade em termos de sinistralidade, mas se olharmos, por exemplo, à experiência dos mercados asiáticos, que saíram destes períodos de confinamento mais depressa, o que se nota é que foi que atingiram-se níveis de sinistralidade no automóvel superiores ao que é normal, porque há muita mais carros a circular. As pessoas ainda estão com algum receio, alguma falta de confiança em utilizar transportes públicos, portanto utilizam o seu transporte privado e isso naturalmente também causa mais sinistralidade. Portanto temos que ver isto num horizonte mais alargado para perceber exatamente qual é que é o impacto e obviamente, isto obviamente depois é um tema de mercado, mas as seguradoras eu sei que estão atentas ao tema e no sentido de fazer os ajustamentos necessários. Depois há uma terceira área onde também o impacto tem-se que é grande, que é obviamente nos seguros multirriscos, em especial do lado das empresas. Aí também há uma queda importante, há um ajustamento importante, as empresas estão paradas e obviamente as seguradoras aí também têm tido a flexibilidade de sentar e procurar soluções para mitigar esse impacto, mas é obviamente menos atividade que está a acontecer em termos dos ramos nessa área, quer do lado das receitas, quer do lado da sinistralidade. Enfim, há uma discussão já em curso sobre as moratórias também nos seguros. Enfim, imagino que a APS esteja a acompanhar naturalmente esse processo. Que modalidade é que pode avançar transversal ao setor? O que é que seria viável fazer? O setor aqui tem sido muito proativo na medida em que as companhias, enfim, as suas políticas comerciais muito rapidamente decidiram flexibilizar, enfim, podemos chamar moratórias, mas são flexibilizar o pagamento de prémios dos tomadores de seguros, quer sejam das empresas isso é uma negociação mais direta, porque é mais casuística, é caso a caso, mas deram muita flexibilidade à rede de mediadores, e vamos ter aqui seguramente o Dr. David Preita a falar também alguma coisa sobre isto, mas deram alguma flexibilidade à rede de mediadores para negociar prazos de pagamento para aquelas situações em que seja necessário. Enfim, não há aqui uma política de dizer que há uma política do setor para que há uma moratória de prazos de X dias, não. Tem havido é uma política muito mais flexível, no sentido de que há situações em que as moratórias são 30 dias e 60 e outras são de 90, depende do ramo, depende da companhia, da política comercial da companhia, e, portanto, elas estão de facto a acontecer, ainda que não numa ótica muito, aliás, nada concertada, porque aí a associação não intervém, mas obviamente... Permitem fazer essa concertação ou este modelo é o que... Não, este modelo tem estado eu diria que este modelo tem estado a funcionar. Ok. E não temos, pelo menos na associação, pelo menos não vimos a necessidade de haver aqui uma concertação nesta ótica. Ele tem estado a funcionar. Nós também tivemos já contactos com a própria ASF sobre esta temática e, portanto, eu sei que há algumas iniciativas que a própria ASF também está a olhar para elas, em termos de iniciar recomendações, mas na prática as moratórias estão a acontecer naturalmente através, enfim, do canal de distribuição dos mediadores. Bem. David Pereira. Sim. Viva, bom dia. José Guilherme Oliveira estava justamente aqui já a referir aqui o papel dos mediadores, mas David, pedia-lhe que detalhasse um bocadinho como é que os mediadores responderam aos desafios colocados aqui pela pandemia. Devo dizer-lhe, bom dia a todos, devo dizer-lhe que eu próprio estou extremamente admirado e surpreendido pela resposta da mediação de seguros. Todos nós, de alguma maneira, ao princípio desta pandemia, enquanto estava na Ásia, adormecemos um pouco, ou não demos o devido valor e à possibilidade em que agora estamos. Mas, de um momento para o outro, a verdade é que todos, dizer isto de forma muito, muito aberta, todos demos uma resposta ímpar. Deverei dizer que as seguradoras têm tido uma atitude muito positiva, sem dúvida nenhuma, muito positiva, mas terei também que dizer e realçar o papel da mediação.
sem a mediação profissional, sem os mediadores no terreno, contactar com os clientes, os seus clientes de norte a sul, acho que a vida da atividade seguradora estaria muito difícil neste momento se não fossem os mediadores. É verdade, fazemos todos parte de uma máquina que cada um cumpre a sua função e os seus desígnios para aquilo que está talhado, mas quero relevar a rapidez. Esta pandemia vem mostrar que sem a mediação era muito difícil pôr todas as regras no terreno. Como é que a mediação se mudou no contacto com os clientes? Que medidas é que foram tomadas? Grandes crises, grandes remédios também, ou pelo menos grandes tentativas de remédios. A maior parte dos escritórios dos mediadores está encerrada, conforme são as normas do estado de emergência. Mas a mediação parou na sua atividade, quer na sua gestão comercial, na sua atividade comercial, quer na sua gestão financeira, cobrança de prémios, agilização dos pagamentos, quer na gestão dos sinistros e na sua relação com os sinistros dos seus clientes, como é que a mediação contacta, como estamos agora a fazê-lo. De um dia para o outro, a mediação, digamos que se digitalizou. O contacto pessoal, que agora é quase impossível, tornou-se banal no contacto telefónico, no contacto virtual, nos chats, nos Zooms, enfim. Os clientes, na minha opinião, sentem-se mais próximos da mediação neste momento, a qualquer hora, anteriormente acontecia. Isto é uma surpresa e não há horas. Podem ser às 8 da manhã, mas também podem ser às 8 da noite ou 9. De facto, tem sido uma surpresa enorme. Acha que isso vai ficar depois? Não tem dúvidas. Alguma coisa, alguma não, diria mesmo muita coisa vai ficar. Estamos todos a aprender e tem sido transversal esta aprendizagem e esta nota que o Dr. Gabriel Bernardino introduziu e também o engenheiro Galamba de Oliveira acerca do digital vai ficar. Já não vai ser como antes, já todos percebemos que esta flexibilidade e esta disponibilidade do contacto via virtual é para ficar. Não tenho a mínima dúvida. Assim queiram as seguradoras também participar nesta agilização e nesta flexibilização de trabalho, é muito mais produtivo, na minha opinião, do que, na minha opinião atual, do que alguma vez foi antes. A presença pessoal, a presença física, trazia também alguns entraves. A presença virtual aligeira e acelera, digamos assim, penso eu, a relação humana entre a mediação e os seus clientes. Portanto, vem para ficar, de todo. Vem para ficar, não sei a que nível. Alguém disse anteriormente que quem não embarcar neste digital agora vai ficar para trás, vai perder. Por isso, a mediação, como sempre, vai dar uma resposta muito positiva e muito flexível e digital também ao seu trabalho. Muito obrigado, David. Obrigado. Alexandre Ramos, viva. Bom dia. Bom dia. Aqui o David estava a falar justamente na necessidade da agilização e flexibilização. As seguradoras estão preparadas para responder, já estão a responder a esta necessidade? A minha resposta é a mesma que todos os intervenientes até este momento disseram, e a resposta é muito clara: sim, estão. Eu acho que durante os últimos anos houve um grande investimento tecnológico e processual e na formação de todos os colaboradores para que a resposta tenha sido possível tão rápida, e isso do mercado agiu de uma forma ímpar, como já aqui foi mencionada. A Liberty, por ser uma empresa americana, a prática de trabalhar de casa já era uma realidade e, portanto, nós efetivamente facilitar anterior ao momento do estado de emergência, mas os desafios são muitos e
e a preocupação, a nossa prioridade foi realmente os empregados, a segurança dos mesmos, não só por eles e pelas suas famílias, mas também para garantir que se dava o serviço. E eu acho que essa preocupação foi verificada em todas as companhias de seguros e resseguradoras, empresas de assistência, muitos parceiros. É uma realidade que esta situação, todos os planos de contingência e de planos de continuidade não estavam preparados para uma realidade destas, e nós ajustámos rapidamente, todos. Eu acho que, só aproveitando para dizer que acreditamos que a maioria vai ficar, que estas aprendizagens e estas práticas de ligação vão ficar. Realmente é muito importante que os reguladores, a IOPA, com a atividade e a proatividade que têm mostrado, têm ajudado muito a superar algumas dificuldades no terreno que se verificam, mas estou convicto que isto vem para ficar e que o mercado está altamente preparado e motivado, e acho que gostava de reforçar as palavras de David Pereira. Os agentes tiveram uma ação inigualável, foi impressionante como é que nós, muitas vezes, pessoas referiam da tradicionalidade de um momento para o outro. Toda a gente embarcou nesta jornada e, portanto, eu queria aproveitar para dar os parabéns a todo o mercado, todos os parceiros, porque realmente foi impressionante. São a linha da frente, não é? No caso dos seguros, são a linha da frente. Mudanças que podem ficar deste processo, outras que identifique, nomeadamente, por exemplo, em tendências de mercado. Mais uma vez, sendo um grupo internacional, temos estado numa jornada, e eu não queria chamar transformação digital, porque essa palavra ficou um bocadinho gasta, mas iniciámos uma jornada há coisa de 1 ano e meio, 2 anos, de nos prepararmos tecnologicamente e pessoalmente para lidar com as novas tendências. E de laboratoriais que trabalham em 3 cantos do mundo, ajustadas a cada mercado, para poder estudar coisas como a mobilidade, como a tendência que nós não vamos ter bens, estamos mais no centro das pessoas e aquilo que as pessoas fazem, e garantir que esses riscos são salvaguardados, e portanto toda essa preocupação tem sido vertida para a tecnologia, para os processos e para os estudos, e aí mais uma vez os reguladores e a IOPA têm estado na linha da frente a tentar regulamentar algumas características que são fundamentais para as seguradoras poderem se reger, e temos tido muita experiência de coisas como o que já é muito banalizado, mas que ainda não está massificado no mercado, do prémio de seguro orientado para a utilização, tal como nós na tecnologia já há muitos anos vimos aparecer, e que agora é realmente banal, o pagar pelo que se consome e não por aquilo, e não pagar simplesmente por pagar. A mesma coisa nos seguros, orientação aos serviços. Portanto, eu diria que o nosso esforço tem sido nesse sentido. Nós iniciámos esta jornada há coisa de 2 anos e já temos implementações na Irlanda, e estou a falar só na Europa, na Irlanda e em Espanha, destes ecossistemas, em que vai ser fundamental que nós tenhamos a agilidade para aderir às inovações, para as tornar práticas, para pôr o cliente no centro, e efetivamente eu diria que o Covid veio trazer isso mesmo. Nunca mais vamos falar no contrato de seguro, vamos falar na pessoa e nas necessidades da mesma, e depois, obviamente, que contratos é que são necessários para salvaguardar aquilo que ele valoriza. E eu diria que é esse o nosso caminho, e é isso que nós temos estado a fazer, é isso que nós cada vez mais vamos ver. É muito importante que a gente perceba que os seguros não são só contratos, são parceiros, quer os parceiros mediadores, quer os parceiros que são fundamentais para nós garantirmos o serviço. Nós não somos especialistas de tudo e nunca o seremos, e portanto é muito fundamental que este ecossistema funcione de forma ágil e
que se ajuste. Olhem para nós, como é que nós, há 3 meses ou 4 atrás, como alguém já referiu, em dezembro, quando a China começou com isto, nós, eu não diria que assobiámos para o lado, mas andámos lá muito próximo, isso é um problema lá do outro lado do mundo, e isto aconteceu-nos, e isto não vai acontecer, infelizmente não é uma situação única, se calhar outro tipo de variações destas situações vão ocorrer, e portanto nós, como seguradora, temos que nos preparar para isso mesmo. Para esta agilidade, para esta flexibilização, para a inovação que aparece de todos os lados e que nós temos que utilizar, e das parcerias. As parcerias são fundamentais. Portanto, isto resumindo o que nós achamos que vai ser para ficar. Mas uma coisa é certa, os não vão ser feitos da mesma maneira, com os mesmos intuitos e com as mesmas práticas. E por isso todos nós temos que nos ir ajustando. E é isto que eu acho que todas as seguradoras estão a fazer e nós queremos estar claramente na linha da frente. Alexandre. Luís Ferraz. Bom dia. Luís. Não estamos a receber aqui o sinal do Luís. Luís, já está connosco? Olá, viva! No caso da Prévoir, enfim, obviamente o ramo de vida é particularmente importante. Quero falar um bocadinho quais são os impactos e as consequências para este ramo daquilo que estamos a viver e, por outro lado, também o papel que o ressegurador terá a desempenhar. De facto, nós fazemos parte do povo em que fica a expressão de que a necessidade aguça o engenho. E, efetivamente, tudo quanto foi dito, desde o Presidente da Europa até aos distintos intervenientes, eu queria dizer que também eu fiquei espantado, a expressão foi do David Pereira, se houvesse hoje Oscar a atribuir, ele receberia o Oscar da capacidade da mediação tão rápida e prontamente posto no terreno a funcionar quase entre comas como se nada tivesse acontecido. As seguradoras adaptaram-se em teletrabalho rápido, as pessoas agarraram nos computadores e a trabalhar, a atividade não parou e a sua importância decorre, obviamente, do facto de ter sido reconhecida como uma das atividades que contribui e concorre para que a economia não pare e por isso continuamos abertos e por isso eu tenho uma enorme satisfação com os diretores e colaboradores podemos partilhar o espaço da nossa sede respeitando, digamos assim, as distâncias que nos dão alguma proteção. Por outro lado, quero dizer também que, ao contrário das diferenças e dos diferendos do Eurogrupo, a mutualização aqui não é para discutir, é para aplicar. É um dos fundamentos da atividade dos seguros. E, portanto, a população que servimos, os nossos clientes, podem estar tranquilas de que as seguradoras, ao assumirem os seus riscos, fazem-no exatamente no sentido de responder àqueles que numa determinada circunstância se veem protegidos por um conjunto de apólices e de garantias e aí o princípio é o da mutualização. Vários pagam para que alguns sejam ressarcidos das circunstâncias da sinistralidade acontecida. Assim vamos continuar. É evidente que na ótica dos seguros de vida, e é bom dizer que os seguros de vida começaram pelos seguros de risco, da morte, da invalidez e da incapacidade, que no fundo visam substituir economicamente alguém que perdeu essa capacidade ou que, máxime, desapareceu fisicamente. Os seguros estão em vigor, as medidas de flexibilização em relação ao pagamento são uma garantia absoluta de que as seguradoras, no caso da Prévoir, perentoriamente, não anularão os seguros enquanto, enfim, o Estado não for levantado de emergência, enquanto não falarmos com as pessoas e não pudermos observar a forma de diluirmos no tempo ou mesmo no pagamento a manutenção dos seguros em vigor.
quanto à conquista dos novos, e aí sim o papel do ressegurador joga, do meu ponto de vista, e tenho presentes as palavras do Dr. Gabriel Bernardino há pouco, um papel fundamental com as seguradoras no sentido de discutirem com elas inovando, discutirem com elas abrindo um leque, porque hoje, medicamente e cientificamente, ninguém é capaz de dizer quando é que fica completamente erradicada esta pandemia, quando é que ela tem realmente um caráter que nos leva a esquecê-la, porque houve uma vacina, porque há um tratamento, seja o que for, ou se ela vai ficar em estado latente de poder ter recidivas e novas repetições em volume desta dimensão, oxalá não, ou em proporções menores. E os seguros têm que se adaptar e preparar para isso. Vamos querer continuar, evidentemente, a aceitar novas pessoas, novos clientes, novas pessoas seguras, e para isso temos que ter as nossas apólices desenhadas num clima que não pode ser, como dizia o Alexandre Ramos há pouco, igual ao passado. Temos que, do presente, ir para a frente. É isso que eu espero. Nós temos ideias, nomeadamente, e nós fazemos a nossa própria reflexão, isto se torna prático e efetivo se o segurador estiver do nosso lado. Senão, não é uma gestão prudente, e a prudência é um ponto fundamental da atividade de um segurador dito. Por outro lado, corroboro tudo aquilo que foi dito, no sentido de que nada será como antes. Digitalização, flexibilização, provavelmente deixar de fazer 600 km de carro para fazer uma reunião de 1 hora, quando ela pode ser feita desta maneira. Podemos fazer intervalos e tudo para tomar café se quisermos, de maneira que há aqui novas oportunidades num novo quadro. Só aqueles que tiverem dificuldade em se adaptarem à mudança, eu por mim sou um pró-mudança, gosto de mudar, senão as coisas também ficam cansativas. Então, vamos mudar num sentido proativo, de estarmos mais próximos das pessoas e de satisfazermos mais as pessoas em relação às suas reais e concretas necessidades. É quase ad hominem a ação que vamos passar a desenvolver, e isso só pode dar novas oportunidades. Estou com uma visão muito otimista, ainda que realista e com os pés assentes na terra, porque eu também estou de alguma maneira confinado com os outros, e portanto, encaro de uma forma muito positiva o nosso trabalho daqui para a frente. Os nossos colaboradores num ponto de excelência, a nossa rede comercial, faz favor de os felicitar, que eu também o faço quase todos os dias, David Pereira, numa área de exceção. Os nossos responsáveis comerciais, não paramos um momento, e deixem-me num parênteses dizer, nunca falei tanto com as pessoas e nunca vi tantas pessoas como agora. André. Muito bem, muito obrigado, Luís. Sofia Amorim, Account Manager da I2S. Bom dia. Bom dia. Enfim, este é um momento particularmente exigente para as seguradoras. Na sua opinião, os sistemas, e enfim, já hoje aqui falamos muito sobre como toda esta situação impôs um recurso muito maior às ferramentas digitais. As seguradoras estão, em Portugal, nomeadamente, estão devidamente capacitadas para esta resposta? Certo. Portanto, acho que é um dos temas que temos ouvido falar também nas intervenções anteriores. Portanto, esta transformação digital, que é uma palavra um pouco já gasta, porque já começou há muitos anos, há 2, 3 anos atrás, tornou-se hoje uma realidade, e é uma realidade sem a qual eu acho que não só o mercado segurador, como muitas outras áreas, nomeadamente o retalho, não conseguiria sobreviver se não se estivesse a preparar anteriormente neste caminho digital. A verdade é que, porque se estavam a preparar, quando chegou toda esta circunstância, este momento que vivemos da Covid,
permitiu que estas empresas acelerassem a sua adaptação. E já falamos um pouco do que é que foi a preocupação de proteger primeiro os colaboradores das diferentes empresas, permitindo dar-lhes condições de teletrabalho, e nesse sentido a agilização e a digitalização dos sistemas e o permitir a partir de casa, com VPNs, com ligações seguras, com boas velocidades de internet, que as pessoas continuem a ter a sua produtividade, não colocando em causa o serviço ao cliente. E depois, do ponto de vista mesmo das iniciativas e destas adaptações e a flexibilidade que não só as companhias de seguro, os agentes e outras áreas também da economia conseguiram reinventar ou reajustar os seus negócios para manter aquilo que falávamos há pouco, que é esta proximidade do cliente. Acaba até por, se calhar, em algumas situações, até ser maior do que a que teríamos anteriormente, e isso são das boas coisas que temos que tirar de positivo do momento que vivemos, e se calhar, pronto, quando começamos a ultrapassá-lo, garantir que mantemos estas boas práticas, estes bons ensinamentos, e que estão a ter bons resultados. Agora, portanto, toda esta parte da digitalização tem também que ser complementada, e eu creio que, em termos das empresas de tecnologia, já vínhamos a trabalhar nisso há alguns anos, e a I2S em particular, no contexto do que tem sido o seu roadmap de evolução tecnológica, já vinha a trabalhar muito neste sentido, mas também vemos outras tecnologias que ajudam e são fundamentais nestes momentos, nomeadamente a RPA, permitindo que algumas empresas que utilizam essas tecnologias, devido ao fluxo de informação anormal, e nomeadamente em termos até da banca, com a questão dos pedidos de adiamento de pagamentos de empréstimos e por aí fora, que acabam por ser volumes que não estariam preparados para responder em tempos úteis, e que devido então a estas novas tecnologias conseguem agilizar e terem processos mais automáticos que permitem responder com a celeridade que é necessário nestes tempos. Portanto, aquilo que falávamos de manter um serviço próximo ao cliente, flexibilizando e tentando entender as suas necessidades e responder da melhor forma a essas necessidades, sem dúvida, eu creio que toda esta evolução tecnológica, que de forma global as empresas em Portugal, eu sentia, e eu creio que na Europa também, mas eu conheço melhor o caso aqui de Portugal, em particular dos nossos clientes, que já vinham a preparar-se para esta evolução tecnológica e, portanto, estão todos de parabéns, porque estamos a conseguir, neste momento de crise, continuar com um serviço e com um cuidado e com esta preocupação do cliente no centro. Acho que estamos todos de parabéns. Muito bem, obrigado, Sofia. Nelson Machado. Bom dia. Nelson? Não sei se já temos o Nelson Machado connosco. Parece que não. Estava com dificuldades em desligar o mute. Ok, muito bem. Olá, André, bom dia. Bem-vindo de volta, bom dia. Muitos parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, muito obrigado. Nelson, uma das medidas que foi tomada, e obviamente como CEO de Vida e Pensões no Grupo AGAs Portugal, e o tema da poupança é naturalmente muito relevante. Uma das medidas que foram tomadas foi facilitar o resgate de PPRs. Aquilo que eu, enfim, precisava de perguntar é se tem algum indicador que nos permita referir se já está a haver mais resgates de PPRs aproveitando esta excepcionalidade, mais uma, que foi atribuída agora durante o estado de emergência. Enfim, a primeira questão é essa. Muito bem. Primeiro, eu quase que podia subscrever tudo o que foi dito. De facto, eu creio que temos motivos para estar orgulhosos do que a nossa indústria fez nestas semanas. Proteger colaboradores, enfim, não tendo nenhuma quebra de serviço, muitas vezes não tendo nenhuma quebra a nível de serviço. Ou alguém disse. Nelson?
Passamos muitas horas, de facto, em Teams, em Zooms, em conferências deste género, protegendo também os nossos parceiros, protegendo os nossos clientes, alargando as coberturas, reduzindo franquias, eliminando períodos de carência, nomeadamente para as profissões mais expostas ao risco. Isso nós fizemos e creio que não fomos só nós. Enfim, no âmbito da MEDIS fizemos muitas ações que não estavam contratualizadas, nomeadamente os testes, devido a, de facto, simplificando muito o processo todo das incapacidades temporárias. De facto, mas isso nós fizemos e a sensação que eu tenho é que fizemos todos. E portanto, como indústria, reagimos muito bem. E a EOPA, deves-me dizer, creio que o Dr. Gabriel Bernardino já não está em linha, mas de facto foi desde o primeiro momento também muito, muito presente, ativa, sensível e com uma enorme capacidade de se adaptar a esta nova realidade. Portanto, é uma palavra que creio que todos subscrevemos de algum, eu diria, sintetizando, algum até orgulho da forma como a indústria tem reagido. No caso concreto, respondendo concretamente à sua pergunta, de facto nós, companhia, mas sei que também nós no âmbito da APS e até da APFIP, desde o primeiro minuto, quando surgiu essa sugestão de facilitar os resgates por motivos, enfim, ligados ao layoff ou ligados às consequências económicas desta crise, a preocupação de todos nós foi simplificar o entendimento mais possível e implementar a decisão imediatamente. Portanto, de facto, não houve ninguém que não tenha dito, vamos ver se tem que ser algumas dificuldades, o entendimento fiscal não é claro, as regras não são claras, e era fácil de arranjar pretextos para não pagar imediatamente. Os pretextos todos que nós encontramos foi para pagar imediatamente, e portanto todas as companhias imediatamente iniciaram um processo de se adaptar a este novo motivo para pagar PPR, no caso destas condições, e está a acontecer. Está a acontecer muito pouco ainda, pelo menos na minha empresa. Também é verdade que só temos talvez uma semana com esta novidade. Está a acontecer muito, está a acontecer para toda a gente pediu, e portanto eu diria que a indústria mais uma vez se adaptou àquilo que foi pedido e a materialidade ainda não é muita, já veremos, enfim, creio que dependerá um bocadinho da sensação das pessoas, se vale a pena, se é absolutamente necessário antecipar estes 400 euros, números redondos por mês, ou se consegue aguentar alguns meses sem pôr em causa aquilo para o que foi criado o PPR, que é a sua poupança futura, no momento em que provavelmente mais vai precisar dela, que é quando se reformar. Porque, de facto, a crise não vai ser só esta é imediata, mas a crise vai ser, de facto, vai haver várias, e seguramente vai haver uma redução de rendimento quando as pessoas chegarem à reforma. Portanto, eu diria que quem conseguir não ter que prescindir do melhor rendimento à reforma e mantê-lo, é provavelmente a melhor decisão. E aqui, eu diria que eu gostava, enfim, tenho imensa pena do Dr. Gabriel Bernardino não poder comentar, mas partilho com todos vós, de facto, uma grande preocupação que temos, creio todos, que pensamos nisso, e que é, de facto, mais uma vez, o país mostrou uma grande capacidade de adaptação, de respeito, de comportamento cívico, mas, mais uma vez, o país é apanhado com um enorme ponto fraco, que é a sua baixa nível de poupança. Enquanto governo, enquanto empresas e enquanto família. E, de facto, enfim, não podemos estar a falar nisto, é evidente, quando não é tema público, no momento em que a principal preocupação tem que ser ainda a preocupação com saúde e o começar uma vida mais perto de normal, não será normal, com certeza. Mas eu diria que se alguma lição, mais outra vez, para o longo prazo aqui surge, é de facto a necessidade de termos níveis de poupança maiores e a necessidade de criarmos condições fiscais, nomeadamente, embora obviamente a fiscalidade tem que estar sempre muito associada ao rigor e à falta de liquidez, de alguma forma, para as pessoas, as famílias, nomeadamente, poderem poupar mais. Porque o que se vê é que com um mês de quebra de rendimentos, há muitas famílias que ficam logo atrapalhadas. Isso é uma realidade. E, de facto, eu adoraria que esta discussão pudesse ser feita sem estar contaminada por um caráter ou por uma sensação catastrofista, que não deve ser, mas também sem estar manchada por uma discussão ideológica. Esta é uma discussão técnica e creio que é absolutamente necessária para o país. Nós vamos voltar a ter níveis
dívida pública acima dos 130. Vamos ter uns níveis de poupança que mesmo antes deste momento era abaixo de 4% de rendimento disponível. E, portanto, fiquei muito contente quando o Dr. Gabriel Bernardino disse que está a fazer tudo para que o PEC não seja nem adiado. Mas eu diria, e espero ainda que ele consiga fazer uma coisa mais, que é que esta discussão boa, no sentido de SAR, a nível europeu e a nível português, criando até, idealmente, um mínimo denominador comum ao nível do enquadramento fiscal, para que, de facto, a poupança a longo prazo, o apoio, a capacidade das pessoas terem na reforma mais algum rendimento para compensar a inevitabilidade de quebra de rendimento nessa altura, volta a ser uma discussão saudável e não uma discussão inquinada por receios ideológicos. E, portanto, eu diria que era a única dimensão que me apetecia acrescentar a tudo bem que já foi dito pelos meus colegas de painel. Nelson, diga-me só, na sua opinião, os portugueses, mesmo sabendo que nos últimos anos tivemos alguma desalavancagem, nomeadamente das famílias, das empresas, enfim, também do Estado, mas olhando de facto para os níveis de poupança, estamos menos preparados ou menos almofadados do que na crise anterior? Vá lá ver, a crise anterior tinha componentes muito diferentes. Não é? Na crise anterior, os bancos tinham 170% dos depósitos emprestados à economia, famílias e empresas, e, portanto, tinham um problema de liquidez brutal. E quando a crise apertou, quando os spreads aumentaram, quando a economia mundial deixou de acreditar que Portugal podia pagar, as linhas de crédito fecharam-se todas e, portanto, de um momento para o outro, houve uma crise de liquidez bancária brutal. Hoje a situação é de facto muito diferente. A esse nível temos os bancos muitíssimo mais saudáveis, tanto em capital como em liquidez. Enfim, dos anos 85, talvez, o rácio de empréstimos sobre depósitos. E, portanto, os bancos aqui não têm um problema de liquidez, ao contrário de outra crise em que rapidamente, enfim, grande parte dos créditos, uma parte é para empresas, mas uma grande parte é para crédito de habitação a 20 anos e as linhas de crédito eram a 6 meses ou um ano. Portanto, rapidamente os bancos ficaram completamente dependentes do Banco Central Europeu para poderem funcionar minimamente. De facto, esta crise é muito diferente a nível de liquidez. Mas, e é verdade o que disse, é verdade que as empresas estão hoje melhores que o que estavam em 2007, o Estado está hoje melhor que o que estava em 2007 e as famílias estão hoje menos endividadas que o que estavam em 2007. Mas a taxa de poupança está em mínimos históricos. A taxa de poupança não melhorou nada. Curiosamente, a taxa de poupança só melhorou nos 2 piores anos da crise anterior. Quando a troca entrou cá, quando o desemprego aumentou para 18%, quando as pessoas ficaram apavoradas com o seu próximo desempregado, começaram a poupar mais, que é de facto um comportamento, eu diria, irracional, mas não é nada irracional. É racional em termos de estudo macroeconómico, é racional quando o fator medo sobrepõe a todos os outros. Portanto, tivemos 2 anos de poupança grande, coincidem com os 2 anos de maior desemprego, porque de facto aí o tema é, se calhar eu vou ser o próximo a ficar desempregado. Depois entramos num discurso, enfim, lentamente a situação melhorou, e eu creio que temos um discurso global na economia que é: não te preocupes, está tudo tratado. E esse é um discurso muito paternalista. E eu fico muito contente que exista um bom Estado, que exista um bom Serviço Nacional de Saúde, que exista a melhor possível sistema de previdência, mas não fico muito contente que me digam que está tudo tratado, porque infelizmente não pode estar tudo tratado com a evolução demográfica que temos, com o aumento da esperança de vida que temos, com a diminuição de natalidade que temos, e, portanto, não está tudo tratado. Continuará a haver, de facto, uma quebra significativa de rendimentos na reforma, associada a um aumento das despesas, nomeadamente com doenças e doenças crónicas, associada a muito mais anos a viver, esperemos, com bom estado de saúde. Portanto, este tema da poupança a longo prazo, que tem sido muito omisso nesta fase de crise, e eu até o percebo, porque de facto atualmente a preocupação tem que ser muito mais os temas da saúde e a seguir o tema do desconfinamento e enfim, se conseguimos proteger o mais possível de uma segunda ou terceira vaga desta doença, mas era ótimo se o conseguíssemos, enfim, com tranquilidade, sem alarmismos. De facto, o país fez passos muito importantes no bom caminho, estamos hoje melhores do que estávamos há 10 anos atrás. As medidas foram feitas de segurança social. Portanto, de todo o ponto está tudo mal. De
todo, o ponto não pode ser, está tudo bem, não nos preocupemos que o futuro é completamente garantido para todos. E esta conversa, se for não contaminada, se for séria, se for construtiva, não pondo nada em causa, mas acrescentando dimensões de poupança, eu creio que pode ser algo importante para o país. Obrigado, Nelson. Fazemos agora uma ronda breve pelos nossos outros convidados. Miguel Mamed. Miguel, viva. Bom dia. Bom dia. Miguel, a distribuição digital tem uma penetração ainda muito baixa no nosso mercado. É agora que ela vai disparar? Eu penso que estão criadas algumas das condições e aproveitando um pouco daquilo que foi mencionado, especialmente pelo David, eu acho que a capacidade de adaptação que existiu da nossa rede de mediação, de agentes, corretores, a esta nova realidade é algo que não deve ser posto de parte neste momento. Muito na ótica, para já, daquilo que foi o serviço ao cliente e adaptar tudo aquilo que eram os canais para nesse sentido, mas eu diria que há que dar um passo seguinte e de facto, o passo seguinte passava por estender o braço do suporte ao cliente, do serviço ao cliente, à própria distribuição digital. Nós temos visto muitas incursões, algumas incursões por parte, principalmente, de seguradoras nessa tentativa. O que é certo é que, de facto, que os níveis de penetração ainda no digital são muito, muito baixos. Há claro, isto tudo dependerá também do maior ou menor apetite dos consumidores ou dos utilizadores para que os produtos sejam entregues dessa maneira. Neste momento, nós temos uma comunidade que está muito propensa a tudo o que é comércio online. Um crescimento de 200% no comércio online nos últimos tempos não pode ser também posto de parte. Por isso, isto aqui deveria trazer, quer seja às seguradoras, quer seja também ao canal de Banca Assurance, quer seja aos novos entrantes e desafiadores que possam surgir neste mercado, uma excelente oportunidade para incentivar o digital e o negócio digital na atividade seguradora. A Banca Assurance é, na minha perspectiva, paralelamente também à capacidade de adaptação que existe nos mediadores, um canal privilegiado nesse sentido. Já esta relação digital já existe desde há muito tempo com os clientes e com os seus utilizadores e pode ser também uma boa forma de fazer e capitalizar no momento. O canal tradicional, o canal de mediação, agentes, corretores, tem de facto de dar esse passo, e como dizia o David, eu penso que até foi uma entrevista que deu há pouco tempo, existirá uma seleção natural dos mediadores que acabam por ter capacidade de adaptação daqueles que não têm essa capacidade de adaptação. Outros canais que existem e temos de facto já no nosso mercado e a preparar algumas ofertas de algumas startups nesse sentido. O caso que não está aqui presente, mas o caso da Lovis foi um caso de sucesso em França e que está a entrar no mercado nacional. E acho que atrás deles surgirão outros. Acredito que é um caminho inevitável face à conjuntura que a situação onde nos encontramos acabou por criar. Vejo que haja volta atrás, haja também por parte das seguradoras capacidade para dar suporte a quem tem esta vontade, a quem está a tomar esta iniciativa, e acredito que sim, que haverá um aumento da presença do canal digital a partir deste momento. Obrigado, Miguel. Inês Raimundo, bom dia. Olá, bom dia. Olá.
Inês, Gabriel Bernardino, na sua intervenção, já tem mencionado a questão, por exemplo, do seguro automóvel, e temos uma série de carros neste momento parados por causa do confinamento. Enfim, isto é de facto um exemplo de que há aqui modelos de negócios que poderão ter que evoluir, nomeadamente produtos como o Pay As You Go. Enfim, estas lógicas e estes novos modelos de negócio vão começar a impor-se com mais força? Eu julgo que sim, é apenas aqui também para dar algum contexto aquilo que nós providenciamos é a tecnologia que permite a avaliação do risco real, em tempo real e por utilização. E cada vez mais tenho visto a nível nacional, mas também europeu, cada vez maior procura por parte dos consumidores de soluções mais transparentes e que realmente reflitam o risco que eles e os automóveis, por inerência, representam. Nas últimas, é interessante ter visto também que ali a meio de março as seguradoras a nível europeu estavam a fazer a transição para casa e passado 2 semanas já estão ativamente a querer conversar connosco e a querer adaptar aquilo que eram os seguros tradicionais para seguros mais adaptados à realidade atual. Muitas também têm interesse em fazer, em lançar novos produtos, obviamente no canal digital e, portanto, conseguir juntar a necessidade de providenciar ao cliente o pagamento por utilização e não pura e simplesmente porque é um seguro obrigatório no caso do automóvel e também, obviamente, usar o canal digital para, como se dizia há pouco, conseguirem também ter mais pontos de contacto ao longo do ano e não só quando é para pagar um contrato ou quando existe algum sinistro. Eu gostava também de tocar aqui num ponto interessante que tenho visto a acontecer bastante, que é com esta questão da pandemia e também por causa do isolamento social, em Portugal e a nível europeu também, tem havido uma acrescida adoção de animais. Falávamos bastante de família e como é importante que as famílias agora consigam, no fundo, aguentar-se e passar esta crise, mas a verdade é que o próprio enquadramento familiar vai mudar com mais um elemento ou mais 2 elementos na família. E eu penso que há uma grande oportunidade das seguradoras de continuarem a trabalhar em produtos de animais ou eventualmente lançarem novos produtos, também usufruindo do canal digital, para que se possa proteger e acompanhar a vida destes animais também. Particularmente tenho visto a nível das nossas seguradoras um grande interesse no lançamento destes produtos, porque realmente os hábitos de consumo estão a mudar e espera-se que as pessoas que adotaram estes animais continuem a tê-los e penso que as seguradoras poderão ter aqui uma grande oportunidade também de negócio, não é? Obrigado, Inês. Valdemar Duarte, bom dia. Viva. Enfim, daquilo que ouviu até agora, enfim, e se calhar indo mais ao tema justamente dos fundos de pensões, há alguma questão que gostasse de sublinhar? Eu gostava de pegar aquilo que o Nelson falou, mas gostava de dar também uma mensagem que acho que é muito importante. Os fundos de pensões estão completamente expostos. E quando os mercados, de fevereiro, sensivelmente, começaram a descer, com uma volatilidade quase nunca vista, houve uma desvalorização significativa. Os mercados reagem rapidamente. Portanto, apesar de ainda estarmos num ambiente elevado de volatilidade, o que é certo é que já desde meados de março que vivemos um período de recuperação. Claro, uma recuperação que teve uns primeiros dias excepcionais de recuperação e que agora vai sendo pé ante pé com os dias de recuperação e outros dias negativos, mas com um salto positivo, e diria que os mercados neste momento estão ainda não neutros, mas estão já perto disso.
a ideia que os potenciais clientes possam ter relativamente ao risco. Aquilo que nós fizemos neste princípio de ano não é um stress test, é um real test relativamente a pressionar o mercado e ver como é que se reage. O que acontece é que a reação é rápida e é rápida nos dois sentidos. Portanto, quando o cliente quer proteger-se excessivamente, querer só produtos com garantias, em ambientes de baixas taxas de juros, como aqueles que nós vivemos hoje, se o cliente está a querer algo que é de longo prazo, talvez não seja a estratégia mais correta. Relativamente ao setor dos fundos de pensões, ele está estável, os seus clientes mantêm os planos de pensões, portanto, falou-se há pouco da possibilidade do reembolso de PPR, aquilo que constata também na associação da parte de fundos de pensões e fundos de investimento é que o fluxo ainda é pequeno, mas que todos os operadores estão preparados para correr e responder às situações que vêm. Agora, o que é extremamente importante e que foi dito é que, após esta fase de crise, nós olhemos para o nosso futuro. Obrigado, Valdemar. Paulo Silva, diretor do desenvolvimento comercial da Prevoir. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Enfim, já fomos aqui abordando um bocadinho esta questão, mas no ramo de vida, de que forma é que a pandemia pode trazer desenvolvimento de novos produtos? Ora bem, então, antes de mais, bom dia a todos. Estou também de acordo com tudo que foi dito. De facto, o setor segurador e todos os intervenientes, e uma palavra em particular para as redes comerciais, foi capaz de ser flexível, mostrou também que é capaz de se mobilizar e foi capaz de ser resiliente. Eu penso, e tal como dizia o Dr. Luís Ferraz, eu também sou otimista e penso que esta capacidade de mobilização, a flexibilidade, por vezes é questionada, bem como a resiliência se vai manter. Relativamente aos seguros de vida, as apólices atuais não prevêem exclusões para as pandemias. A maioria das seguradoras, entre as quais já está a Prevoir, nós não temos nas nossas apólices a exclusão das pandemias. Eu creio que futuramente essa exclusão também não vai existir, contudo, é muito provável que, ao nível dos questionários médicos, haja uma adaptação para saber, pelo menos nestes primeiros tempos, se a pessoa viajou e para onde viajou e quanto tempo esteve fora do país. No fundo, será um pouco ao nível dos questionários e tem a ver com as viagens, que poderá haver um questionário para saber, de facto, e aferir um pouco do grau de risco do segurado. Mas penso que não estão previstas exclusões ao nível do ramo de vida para a situação das pandemias. Muito bem. Muito obrigado. José Galvão Oliveira, voltava a si. Enfim, já abordámos aqui uma série de questões, mas queria ver consigo algumas mais práticas. Por exemplo, é possível que os prémios dos seguros de saúde tenham que subir em consequência daquilo que estamos a viver? O tema, estão-me a ouvir, não? Agora sim. O tema dos prémios é um tema que tem a ver com cada seguradora, porque depende realmente do perfil de risco da sua carteira, da especificidade dos seus produtos, da sinistralidade, etc. Eu diria que nesta altura do campeonato é prematuro dizer que impactos é que isto possa ter nos prémios no ramo do seguro. Aliás, em qualquer outros ramos, eu diria que isto se aplica a mesma argumentação. Nós, de facto, estamos a lidar com uma situação que é desconhecida ainda. Como é que isto vai evoluir? Este vírus, se vamos ter novas ondas? Como é que é a imunidade das pessoas? Se isto é uma coisa mais passageira ou menos passageira? Se vamos ter que viver com isto durante muitos meses ou anos mesmo?
portanto, eu acho que nesse momento dizer qualquer coisa era especular e, portanto... E sobre estes temas das exclusões e coberturas, a pandemia pode obrigar a mudar aí os contratos? Já aqui foi mencionado pelo Nelson Machado, quando falou do caso da Médis, mas eu sei que, de uma forma geral, as seguradoras têm tido uma grande latitude na interpretação do está coberto, está excluído, em termos especial também no ramo de saúde. Todas elas têm ido mais além do que está contratualmente definido. Se essa é uma tendência que vai ficar, vamos ver. Elas assumiram neste momento que estão a pagar testes de Covid e estão a criar linhas específicas de apoio, para triagem, para apoio médico, etc. Portanto, há aqui um esforço de adaptação à nova realidade, que é esta que estamos a viver, uma crise sanitária, e é provável, eu acho que é provável que os seguros também evoluam em termos das suas características para dar respostas a estas novas realidades que acontecem. Ninguém é capaz de dizer que esta crise sanitária que hoje estamos a viver e que, até à chegada de uma vacina, penso que vamos ter que conviver com ela, não possamos ter com alguma, se calhar com uma frequência diferente do que aquela que tínhamos quando olhávamos para trás. O próprio mercado também vai ditar isso, e as seguradoras estão, obviamente, muito abertas a olhar o que é que são as tendências, o que é que são também as ansiedades e as expectativas dos consumidores e dos seus clientes, e dar as respostas para essas necessidades. Enfim, sabemos que ainda há algum legacy de produtos com taxa garantida, sobretudo no ramo de vida. Essa situação, e tendo em conta a perspectiva que temos de taxas de juros muito baixas, é motivo de maior preocupação? Essa não é uma novidade. Há, de facto, aqui um histórico, maior ou menor, de facto, de seguradora para seguradora, nas carteiras das seguradoras, que elas, obviamente, conhecem, é uma realidade que conhecem e que têm gerido nos últimos anos. E, portanto, este ambiente de baixas taxas de juros, que já vemos, não temos estas partes, aliás, no último. Ou seja, isso não é uma consequência desta crise sanitária, é uma mais estrutural. E que, obviamente, mais estrutural. Mais estrutural, mas eu acho que já havia a expectativa, pelo menos há um ano esta parte, já havia a expectativa de que isto, ou seja, que íamos conviver com essa realidade. Com essa realidade, se calhar, mais uns anos. Portanto, aí não é realmente uma novidade. Nós, nos últimos trimestres, já tínhamos visto uma quebra significativa na produção de novos seguros de vida terceiros, portanto, relacionados mais com o tema dos PPRs, poupanças, etc. Precisamente hoje em dia, a oferta é as pessoas, quando colocam alguma coisa a médio prazo ou a longo prazo para a sua reforma, obviamente tem uma expectativa de algum retorno, e hoje em dia esse retorno não pode ser garantido com este ambiente de taxas. E, portanto, é de facto uma oferta pouco. Nós, aliás, temos defendido a nível da associação a urgência de criar alguns incentivos para a subscrição deste tipo de produtos, que eles continuam a ser necessários. O Machado já falou, que é de facto um ponto fraco da nossa economia, esta taxa de poupança tão baixa que temos. Devíamos criar uns incentivos para que as pessoas consigam, de dinheiro disponível, consigam poupá-lo, ou pelo menos tenham um incentivo para poupá-lo e não para consumi-lo para outro tipo de bens. E, portanto, esta é uma realidade. Nós temos que criar alguns incentivos. Eu acho que o tema dos benefícios fiscais, que já existiu no passado e que nos últimos existem, é preciso voltar a colocar na mesa se queremos criar um ambiente mais propício à poupança para a maioria das famílias. Obviamente que agora estamos numa situação realmente excepcional. Mas se calhar daquilo, obviamente as famílias hoje têm outras preocupações. Mas o tema da poupança é um tema de criarmos as condições para crescer a nossa poupança de forma estrutural. Eu acho que continua na ordem do dia, é algo que vamos mais à frente ter que isso com mais atenção. E já agora espero que o PEP europeu seja também aí um bom argumento, um bom incentivo para conseguir isso também. Muito obrigado, José.
Enfim, não sei se mais alguém quer colocar alguma questão ou, enfim, sublinhar algum ponto que tenha ficado por discutir. Eu gostaria só de, Alexandre Ramos novamente, queria só dizer que todos nós temos que ter a sensibilidade de perceber que temos colaboradores, sejam eles de que natureza forem, a trabalharem confinados em casa, numa realidade completamente distinta, em que somos professores, limpeza, cozinheiros e trabalhadores com uma extensão horária cada vez mais alargada, porque estamos sempre online. Portanto, eu queria aproveitar para dizer que temos tido todos uma resposta fantástica, mas temos que ser sensíveis ao aspecto emocional das pessoas, estarmos próximos delas, e aqui foi mencionado muitas vezes que estamos a falar todos muito mais uns com os outros do que se calhar anteriormente. Ser sensíveis a isso, temos que estar atentos, temos que estar constantemente a monitorizar o grau de, se posso dizer, de sanidade de cada um de nós e de cada um dos nossos empregados, parceiros, clientes e com quem relacionamos, e portanto também deixar uma nota de esperança, porque eu acho que todos nós vamos ser muito mais fortes daqui, mas temos que estar atentos a estes sinais todos, que vão para além do serviço que prestamos, que está a ser garantido pelo mercado, mas que não queria deixar de dar nota disso, e agradecer mais uma vez ao Jornal de Negócios pela iniciativa. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado, Alexandre. Não sei se mais alguém quer fazer alguma nota. Se não, vamos então fechar este live virtual. Se me permite, André. Diga Luís, diga Luís. Não, David. David, desculpe. Se me permite, eu também queria concluir e agradecer o vosso convite, mas queria dizer duas coisas. Gostei imenso das palavras do Alexandre Ramos, mas também gostei imenso das palavras do Miguel Mamed. O Alexandre teve um pendor muito humano, é uma coisa que toca muito a mediação. O nosso trabalho, essencialmente, é humano. E eu, por isso, enalteço as palavras dele e até agradeço. Por outro lado, queria também dizer que o nosso trabalho, além do humano, também é digital, e cada vez mais, e agora provou-se completamente isso. E por isso também enalteço as palavras do Miguel Mamed, e queria reforçar que, neste momento, a grande probabilidade é começar a surgir a distribuição, a mediação digital. Não tenho a mínima dúvida que isto vai acontecer e certamente já está em preparação. E queria agradecer mais uma vez a todos e cumprimentar todos pelas palavras muito elogiosas, tanto ao programa, como ao painel, como à nossa indústria. Realmente é fantástica e teve uma atitude fantástica. Boa tarde e obrigado. Muito obrigado, David. Muito obrigado a todos. Enfim, de facto ficou aqui muito esse elogio ao papel que os mediadores tiveram no contacto com os clientes, um papel fundamental, e a forma como o setor se organizou para responder a esta pandemia, bem como, enfim, os desafios que ela coloca, mas também as oportunidades para encontrar novos caminhos no digital. Muito obrigado a todos. Esta conferência, os conteúdos vão depois ser publicados também nas páginas do Jornal de Negócios e, enfim, espero ter-vos a todos também na nossa companhia para a nossa grande conferência sobre os seguros em Portugal, que estamos a preparar para outubro. Enfim, veremos se nessa altura já haverá oportunidade para o fazer de forma presencial. Esperemos que sim. Até lá. Muito obrigado a todos, muito obrigado a quem nos esteve a ouvir através do streaming no site do Negócios e do Facebook. Até à próxima, o resto de um bom dia. Muito obrigado.